Olá, quinto ano! Mais uma vez estou aqui. Bom dia ou boa tarde ou boa noite para o horário que você está assistindo essa videoaula, certo? Uma boa aula para você, que você preste muita atenção. É necessário que quando você for assistir a todas as videoaulas, o que é necessário fazer, professora? Assistir em um local que não tenha movimentação de pessoas, que não tenha barulhos, assistir de momento num quarto em que esteja somente você e você possa prestar atenção, evitar lugares em que as pessoas estão conversando, porque aí você vai perder o seu foco. Ao invés de prestar atenção na explicação, você vai prestar atenção nas pessoas e vai achar que você não dá conta, que você não consegue entender matemática, não consegue assimilar as coisas, e não é isso. Outra dica, já falei no outro vídeo e falo novamente. Não entendeu? Volte o vídeo novamente, assista mais uma vez ou 2, 3 vezes, até você compreender. Tudo bem? Ok? Assistiram um vídeo sobre classe e ordem dos números? Lembrando que unidade é do 1 ao 9, dezena é de 10 em 10 e centena de 100 em 100, ok? Então vamos lá? Nós temos aqui a revisão da página 46, olhe bem, tá? Aqui, ó. Pegue seu livro e coloque na página 46, certo? E nós temos lá, falando sobre os tipos de ângulos, que eu tenho que ter em mãos o transferidor, tá? De uma volta inteira ou de meia volta, 180 graus ou 360 graus, para que eu possa ver a medida de cada ângulo. Você coloca o seu ângulo de partida, essa bolinha aqui, ó. Tá vendo essa bolinha aqui? É onde você vai colocar o seu transferidor, certo? E você vai adequar o seu transferidor de acordo com como está traçado essas retas. Então, vamos lá. Se o seu ângulo mede exatamente 90 graus, você tem um ângulo reto. Se o seu ângulo é menor que 90 graus, seu ângulo é agudo. Se o seu ângulo é maior que 90 graus, ele é obtuso. Se o seu ângulo mede exatamente 180 graus, aquele transferidor que é meia volta, você tem um ângulo raso. Se a sua reta medir exatamente 360 graus, você tem um ângulo pleno. Baseado nessas informações, tá? Dê uma pausa no seu vídeo, copie no seu caderno de matemática. Ah, estou sem o caderno de matemática, esqueci na escola. A escola estará aberta essa semana. Vai lá na escola e pegue o seu caderno. Por enquanto, anote em outro local, para que você não perca as informações. Tudo bem? Então, olha só. Baseado nessas informações, você sabe agora a medida de cada ângulo, certo? Nós ficamos por fazer a página 49, isso mesmo. Onde tem esses relógios com os ponteiros indicando as horas. Aqui está pedindo assim: classifique os ângulos destacados formados pelos ponteiros dos relógios como retos, agudos, obtusos ou rasos. Não está pedindo pleno. E como que eu vou saber, professora? Você vai ter que fazer o quê? Tirar a medida, pegar um transferidor e colocar exatamente no ponto de partida, certo? E ver a medida de cada ângulo, e aí você vai dizer: ah, deu 90 graus exato, professora, então você escreva lá ângulo reto. Professora, deu menor que 90 graus, então ângulo agudo. Professora, deu maior que 90 graus, então é obtuso. Professora, o meu ângulo deu 180 graus certinho, então é um ângulo raso. Certo? Lembram que no dia que nós fizemos essas atividades, nós colocamos a medida aqui, ó, tá? Dos ângulos para vocês aqui, tudo bem? Eu vou disponibilizar um link no grupo do WhatsApp dos pais de vocês, para vocês estarem vendo a medida com um transferidor. Eu vou deixar o link amanhã, tá? No caso, segunda-feira. Para que vocês assistam
essa aula à parte e tenham uma melhor recordação. Número 4, aqui ó. Desenhe ponteiros nos relógios a seguir para representar os ângulos indicados. Aqui no primeiro relógio, você vai indicar um ângulo reto. Então você vai fazer o quê? Pegar o seu transferidor. Ah, eu não tenho transferidor. Nos supermercados vendem um kit de transferidores, de réguas, né? Você pode ir lá comprar, acho que custa 3, 4 reais, muito se custar 6 reais. Aí você vai saber através do transferidor se é o ângulo reto, agudo ou obtuso. Então você aqui vai ter que desenhar, tá? Certo? Os ponteiros de acordo que dê 90 graus. Aqui você vai desenhar os ponteiros de acordo que dê um ângulo agudo e aqui um ângulo obtuso. Menor que 90 graus e maior que 90 graus. Quando você fizer essa atividade de cima aqui, você já vai ter uma noção sobre os ponteiros para realizar o de baixo. Tudo bem? Ok? Então, vamos agora para a página 50. Continuando a nossa aula, aqui nós temos aqui ó, na página 50. Pega aí a sua página 50 e acompanha comigo. Localização no plano cartesiano. O plano cartesiano foi criado por René Descartes. Ele era filósofo e também matemático, certo? Mais filósofo do que matemático. É um matemático francês, é a língua que a professora Lu estuda, que ela estuda, já terminou, né? Português e francês. E René Descartes, ele fez o plano cartesiano, que hoje em dia é utilizado nos mapas geográficos, localizações. Por exemplo, você vai, eu quero chegar em tal local, uma localização do seu ponto A até o ponto B. Você utiliza aqui o Google Maps, né? Tem também o GPS e várias outras coisas para localização. Também de bairros, para você localizar ruas, casas, tudo isso foi utilizado através do plano cartesiano, certo? E o plano cartesiano, ele vem aqui, ó, na horizontal ligado com a vertical, isso mesmo. São um plano traçado pela horizontal e pela vertical. É conforme a atividade que nós temos aqui, ó. Vamos lá, então? Gabriel escreveu o seu nome e o nome de sua colega, Natália, em uma planilha eletrônica. Nessa planilha, esses espaços que você vê aqui, ó, são chamados de células, tá? Esses retângulos que você vê aqui, ó, são chamados de células. E nós temos aqui, né? Vamos pensar aqui, ó. Ok? Vou fazer só até aqui para vocês, tá? Porque para dar uma melhor visualização. Vou fazer só até aqui. Então vamos lá, que nós temos aqui, ó. E no plano cartesiano nós temos aqui, ó, colunas, certo? Colunas e linhas, ok? Colunas e linhas. Então eu tenho que saber qual é a linha que determinada coisa está e qual é a coluna. Então vamos aqui, ó, o nome do Gabriel, vamos lá? E o nome da Natália. Vamos lá, então. Então, nós temos aqui, ó. Qual é a localização do Gabriel? Qual é a linha que o Gabriel se encontra? Vamos pensar nisso? É a 2, professora. Qual é a linha que a Natália se encontra? É a 4, professora. E a coluna? Vamos lá. A coluna que o Gabriel se encontra é a professora Vânia. E a coluna que a Natália se encontra? Coluna B, professora Vânia. Então, nós temos aqui. O Gabriel se encontra no A2, ok? Vou colocar o G aqui, 2 pontinhos. E a Natália? A Natália se encontra na onde? No B4. B4. Essa é a localização dessas pessoas,
tá? Então, esses espaços aqui chamamos de células. O plano cartesiano, ele é na horizontal e vertical, onde nós temos linhas e colunas, certo? Então, aqui, o Gabriel, ele está na linha 2 e na coluna A. A Natália está na linha 4 e na coluna B. Por isso que nós chamamos assim. Onde que o Gabriel está? No A2. Onde que a Natália está? No B4. Ok? Tudo bem? Agora nós estamos na página 57, continuando sobre o plano cartesiano. Observe que na planilha eletrônica, as localizações dos nomes foram feitas por meio de pares de informação. O que é pares? Por exemplo, eu tenho um par de meia, vem 2 meias. Um par de sapato, vem 2 sapatos. Nós não estamos falando sobre par, número par, tá? 2, 4, não é isso. Pares de informações, tá? Pares. Então, vamos lá. A localização do nome Natália, por exemplo, poderia estar em outro local. Ele está dizendo para nós aqui que Natália poderia estar no 4C. Não tinha importância se o nome dela estivesse localizado fora da ordem alfabética, que você pode pensar assim, o Gabriel estava no A, automaticamente a Natália tinha que estar na coluna B. Não. A Natália poderia pular a coluna B e ir para a coluna C. Significa que não tem uma ordem, certo? O importante é ele ter pares de informações. Vamos lá, então. Aqui, ó, eu quero que você observe este desenho aqui, tá? E acompanhe comigo. Luiz e Natália moram em um condomínio com 4 edifícios, de 6 andares cada um. Podemos indicar o lugar onde cada criança mora por meio de um par de números, em que o primeiro número indica o andar e o segundo número indica o prédio. Isso mesmo. Se nós formos observar bem aqui, ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Aí no teu, certo? Olha aí. Tá escrito assim, ó. Vamos lá? Luiz mora no quarto andar, 3º prédio. E a Natália mora no 3º andar e no prédio 4. Isso mesmo. Esses números indicam assim, ó. Igual ele está falando aqui. Eu moro no 4º andar do prédio 3. Eu moro no 3º andar do prédio 4. Então, se nós fôssemos traçar um plano cartesiano para isso, nós iríamos colocar aqui, ó, 4,3 para o Luiz e 3,4 para a Natália. Vamos lá, então? Aqui está dizendo sobre pontos de partida. E o ponto de partida fica exatamente no meio, aqui, ó, entre a coluna e a linha. Vamos pensar aqui, ó. Aqui, ó. Nós temos aqui, então, a letra A. Ela está na coluna de número 2 e na linha de número 3. Vamos pensar agora aqui, ó. O B está na coluna 6 e na linha de número 1. Então, eu tenho aqui, ó. Como que eu vou apresentar isso daqui, professora? Eu tenho aqui, ó. A igual, abro parênteses, tá? E coloco aqui, ó, 2,3. É a localização do ponto A. Vamos para o ponto B. B igual, abro parênteses, 6,1, que é a localização. Então, a coluna de número 6, tá? Está de encontro com a linha 1. A coluna de número 2 está de encontro com a linha 3. Esse é o ponto de partida da letra A. Do 2, coluna 2, linha 3. Ponto de partida do B, coluna 6, linha 1. Tudo bem? Agora vamos lá para a página 52. Isso mesmo. Escreva seu nome na célula
C8 da planilha abaixo. Por exemplo, você vai lá na coluna C e logo você vai para a linha 8. Onde estiver a direção da linha 8 na coluna C, você vai escrever o seu nome. Isso mesmo. Número 2. David escreveu algumas palavras em uma planilha eletrônica. Olha só. O B1, adição. O B6, tabuada. Então, a partir disso que eu estou falando, o que você vai fazer? Tem essa tabelinha aqui, ó, com palavras e localização. Peraí, adição. Deixa eu ver lá a adição. Professora, a adição está na coluna B e na linha 1. Então, você vai escrever aqui B1. Tabuada, professora. Tabuada está na coluna B e na linha 6. Então, você vai escrever aqui B6 e assim por diante. Número 3. Pinte os quadradinhos da malha. Pinte os quadradinhos da malha indicados a seguir. Eu não vou mostrar o livro porque aqui tem as respostas, certo? Mas, por exemplo, tem lá B2. Você vai na coluna B e na linha 2 e pinte um quadradinho. Isso mesmo. E você vai pintar assim conforme o que está sendo indicado aqui, ó. Certo? Que figura plana você representou? Aí, quando você pintar tudo, você representou o quê? Um triângulo? Um retângulo? Um quadrado? Vamos para a página 53, isso mesmo. Observe a representação em um plano cartesiano da localização dos bailarinos para uma representação de dança. Você sabe quando vai acontecer uma dança? Cada pessoa tem que ter o seu local, porque senão um vai atrapalhar o outro. Então, é necessário que cada um tenha o seu espaço. E eles usaram o quê? O plano cartesiano. Igualmente, por exemplo, quando você vai fazer uma viagem de avião. Você compra a passagem, depois tem lá um espaço onde você escolhe qual poltrona você vai sentar. Isso é utilizado de que forma, professora? O plano cartesiano. Ok? Então, o espaço aqui para os dançarinos foi utilizado o quê também, professora? O plano cartesiano. Isso mesmo. Nós temos aqui, ó, a Maria. A Maria, qual coluna que ela tá? Na 4, professora Vânia. E qual a linha que ela está? 5, professora Vânia. Então, eu vou aqui na Maria colocar aqui, ó, 4,5, ok? O Bruno lá, vamos ver. O Bruno está como aqui, ó? O Bruno. Vamos ver o Bruno. O Bruno está na coluna 1 e na linha 3. Então, como que vamos colocar o Bruno? 1,3. Abra parênteses, coloca 1,3, fecha parênteses. Então, você vai colocar a localização de cada dançarino, colocando primeiro a coluna, depois a linha, entre parênteses, certo? Você vai localizar e vai organizar aqui, ó. Certo? Número 5. Observe a movimentação de uma joaninha que faz parte de um jogo criado por alguns alunos do 5º ano. Complete as frases que indicam a movimentação da joaninha escrevendo os pares ordenados. Então, você vai ver aqui, ó. A primeira joaninha. A professora está na coluna 1 e na linha 1. Então, você vai olhando ordem por ordem, a coluna que está, a linha que está, e vai responder essas questões. Depois vocês vão tirar fotos e mandar no WhatsApp para mim. Tudo bem? Ok, crianças? Então essas são as nossas atividades por hoje. Na quarta-feira nós teremos matemática novamente e nós continuaremos sobre o plano cartesiano, certo? Qualquer dúvida, estou no WhatsApp. Um abraço.